Nesse vídeo, continuando nossa aula sobre RAID, vamos falar agora sobre o RAID 4 e na sequência sobre o RAID 5. Vamos lá. O RAID 1, ele é útil por quê? Porque ele tem resiliência a falhas. Né? Então, ele é interessante porque ele tem uma tolerância relativamente alta a falhas. Mas ele tem um problema grande, dois problemas grandes, né? Primeiro, ele divide pela metade a capacidade dos discos e ele acaba amplificando um pouco as escritas. Desses não tem o que fazer. Se tu quer ter algum tipo de redundância, você vai ter que escrever duas vezes. Mas uma ideia que se tiver. Cara, e se a gente não tivesse uma redundância tão pesada como é esse esquema de fazer uma cópia total de todos os discos? Isso é muito, né? A gente quer tolerância à falha, mas a gente não quer perder metade dos nossos discos, né? Então, para resolver esse problema, foi criado o RAID 4, que na verdade tem o 2 e o 3 também, mas o 4 já é o mais próximo do que se usa. Né? Que é o quê? Ao invés de eu criar uma cópia completa dos dados, eu vou ter só um disco especial que ele vai conter dados de paridade que vão ajudar a reconstruir o disco em caso de falha. Então, em vez de eu ter metade dos discos, eu vou ter um disco com redundância e ele vai me ajudar a reconstruir um disco caso eu tenha falha. Então, ó, tá aqui, ainda é um RAID normal, aqui um RAID 0. Né? Agora o RAID 0 com paridade em um disco é o RAID 4. Então, ó, tá aqui o bloco 0, bloco 1, bloco 2. E aqui onde ficaria o bloco 3, eu tenho aqui o bloco que é a paridade desses três blocos aqui. Esse cara aqui vai ter informações que servem para, caso esse bloco aqui seja danificado, eu consigo com ele, com esse cara e com esse cara, com esses três caras juntos eu consigo reconstruir esse aqui. Via magia. Magia. E como funciona esse bit de paridade? Né? O bit de paridade é bem simples, tá? Ele é uma função, né? Então f de x aqui, x, que, dado o conteúdo de todos os discos, ele faz um apanhado, né? Então, dado os bits dos blocos, ele faz uma conta e vai ter um resultado. Se eu perder um desses discos, eu consigo, com o resto dos blocos e o resultado, desfazer a conta e descobrir qual era o bloco original, né? Então é tipo. Fazer um negócio bem simples aqui, o mais imbecil. Vamos pensar. Vamos dizer que o mais poderia ser uma função. Vocês concordam com isso aqui, né? Se a paridade fosse somar dígitos, isso aqui seria uma paridade. Por quê? Aqui, ó, 2 mais 3 é igual a 5. Se der pau nisso aqui e sumir esse 3, eu acho que eu consigo adivinhar que número estava aí, né? Olhando 2 mais x é igual a 5. Quanto será x? Né? Isso é uma função de paridade. O x é o valor de paridade. O 5 seria o valor de paridade. Eu consigo reconstruir o 3, consigo reconstruir o 2, consigo reconstruir o 5. Só não consigo se falhar dois ao mesmo tempo. Que é tipo, 2 mais x é igual a y. Qual é o valor de x e qual é o valor de y? Não sei. Tá? Então é nesse sentido. Um monte de função que você pode usar. Na computação, é bem normal usar uma função super simples que é o SOR, porque ela funciona bem para binário e ela é rápida de computar. Você lembra o que é o SOR, o ou exclusivo? O exclusivo é basicamente o quê? 1 ou 0. Deixa eu fazer a tabela verdade completa dela aqui, né? 0 e 0. 0 SOR 0 é 0. 1 e 0 é 1. 0 e 1 é 1. 1 e 1 é 0, né? Uma forma de olhar para ela é: se eu tiver um número ímpar de uns, é 1. Se eu tiver um número par de uns, é 0. 0 é par, né? 0 é par. Acho que é. É pra ser, né? Porra, é pior que eu vi um vídeo sobre isso no YouTube, lá no Numberphile. Mas, você vê o vídeo antes de dormir, tudo passa, né, gente? Legal. Então, como funciona o SHOR para múltiplos bits? Então, eu tenho aqui, vamos dizer,
Eu tenho 3 discos. E um de paridade, tá? Ah, no quadro. Saudade no quadro. Aqui o primeiro bit é 1. Aqui o segundo bit é... O primeiro bit é 0. Aqui é 0. E aqui é o de paridade. Esse cara aqui vai ser 1. Por quê? Porque tem um número ímpar de 1s aqui. Então ele vai olhar 1, 0 e 0. Tem um número ímpar de 1s. Aqui tem 1. Como eu posso usar isso para reconstruir? Vamos dizer que deu pau nesse disco. Ele vai olhar, ó, tem 1 e 0 e a paridade é 1. Significa o quê? Significa que tem um número ímpar de 1s. Atualmente é 1. Se tiver um 1 aqui, vai ter um número par e aqui deveria ser 0. Então, com certeza, aqui tem um 0. Né? Outro exemplo, vamos ver aqui. Tava assim. Esse cara morreu e aqui deu 0. Quem é esse cara? Pense um pouco. Quem é o cara que morreu? Tem que ser um 0. Porque se ele fosse 1, o bit de paridade aqui seria 1 também, porque eu tenho um número ímpar de 1s. Então é isso, ele pega um bloco e bit a bit ele faz tudo isso. Certo? Então ele pega o primeiro bloco, o segundo bloco, o primeiro bloco do primeiro disco, o primeiro bloco do segundo disco, o primeiro bloco do terceiro disco, faz essa conta com todo o conteúdo dos blocos e salva isso num bloco de paridade. Aqui. Certo? Bit a bit, na tora. Certo? Dessa forma, deu pau em um bloco, ele resolve. Deu pau no disco inteiro, você reconstrói o disco todo. Né? A única vulnerabilidade é, se perder um disco inteiro, ele fica vulnerável até você colocar um disco novo lá e ele reconstruir. Né? O sistema fica vulnerável em que sentido? Perder um disco, eu não consigo reconstruir ninguém até colocarem um disco de volta e ele reconstruir o disco perdido. Legal. Porra, é bom, né? Então, a gente já pode botar aqui algumas coisas. Aí, 4. A capacidade dele é NP menos 1, porque eu perdi um disco. Desculpa. Matemática, né, gente? N menos 1 P, porque se ele tiver 4 discos, um vai para a paridade, então ele tem 3 discos vezes o número de blocos. A confiabilidade dele é um disco, né? Ou seja, se eu perder um disco inteiro, até, né? E o desempenho? É disso que eu quero falar agora. Em termos de capacidade, ele perde um dos discos. Em termos de confiabilidade, ele tolera falhas apenas uma vez. E a performance? A leitura, se você olhar aqui, isso aqui é um RAID 0. Então a leitura é igual do RAID 0. É para ficar bem claro que é igual ao 0. E as escritas? As escritas, se for sequencial, ela é simples. Por quê? Se for uma sequencial que é maior, que tem blocos o suficientes, ele escreve em paralelo. Né? Ele escreve bloco 0, bloco 1, bloco 2, paridade. Bloco 3, bloco 4, bloco 5 e paridade. Isso aí em paralelo. Né? Ele vai varrendo todos os discos e escrevendo em paralelo. Sequencial não dá problema. Sabe onde dá problema? Nas aleatórias. Porque cada escrita adiciona 2 leituras. E potencialmente uma segunda escrita. Né? Então, cada escrita são 2 escritas. Uma no onde está escrevendo e uma na paridade, mas também são 2 leituras.
Por quê? Por uma razão bem simples. Se eu venho e atualizo esse cara, eu preciso atualizar esse cara aqui. Como eu atualizo ele? Tem duas formas. Ou eu leio toda a faixa, né? Vou ter que ler o 21 e o 23. Ou, que pode ser menos eficiente, porque todo mundo vai ter que dar SIC para lá. Ou eu leio o valor do 22, antigo, leio a paridade antiga. Comparo, tipo assim, tem um valor antigo, tem um valor novo, né? E vou ler a paridade antiga. Tá? Então, sabendo, tipo assim, o que eu tenho que ver? Os bits que ficarem iguais, eu não mexo na paridade. Os bits que mudaram, eu inverto a paridade lá. Né? Então ele vai fazer um diff, né? Vai fazer um for, né? Entre os dois. Onde era 0 e continua 0, ele não mexe. Onde era 1 e do outro lado e depois de mudar continua 1, ele não faz nada. E onde é 1 e 0, ele tem que inverter a paridade. Onde é 0 e 1 também. Né? Então tudo que mudou de 1 para 0 ou de 0 para 1 vai ter um 1 a mais ou 1 a menos. Então inverte a paridade aqui. Então ele vai ter que ler o bloco original, ler a paridade original, fazer o diff e atualizar a paridade. Isso é um problema, né? Mas sabe o que é pior? Não é só isso. Além de adicionar duas leituras, ele tem um outro problema. Que todas as escritas são... Toda vez que eu gravar nesse disco, eu gravo nesse. Toda vez que eu gravar nesse disco, eu gravo nesse. Toda vez que eu gravar nesse disco, eu gravo nesse. Então, vamos dizer assim, que eu tenho escritas aqui, escritas aqui e escritas aqui. Isso vai significar 3 escritas no disco de paridade. Ou seja, a carga de escritas é muito maior no disco de paridade do que no resto dos discos. Então, isso vai acabar fazendo com que o disco de paridade se torne potencialmente um gargalo. Por quê? Esse cara tem mais coisa para escrever, mas ele muitas vezes ele vai estar esperando a paridade ser atualizada para poder fazer isso. Isso aqui é o que a gente chama de small write problem, um problema de pequenas escritas. Se eu tenho muita escrita pequena, aleatória, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o disco de paridade fique sobrecarregado. Tá? Isso é um gargalo para esse tipo de workload com muitas escritas. Por essa razão, o RAID 4 não é utilizado na prática. Na prática, quando eu quero fazer esse esquema com bits de paridade, eu uso o RAID 5, que é justamente uma solução para o problema do small write problem do RAID 4. Tá? Então o RAID 5 é uma pequena modificação do RAID 4. É bom que eu vou falar dela rápido. Aliás, deixa eu atualizar aqui a tabelinha. Esqueci. Desculpa. Não vou editar isso não. Duas leituras a mais e small write. Esses dois problemas. Tá. Então, ele basicamente faz uma coisa muito simples. Se o problema é que o disco de paridade é o gargalo, a gente não precisa botar todas as paridades no mesmo disco. Não tem razão nenhuma para fazer isso. A gente vai pegar essa paridade e vai espalhar pelos discos. Como? Assim. Olha só. Eu tenho uma faixa. Nessa faixa, a paridade vai ficar no disco 4. Disco 3 aqui. Na faixa seguinte, a paridade fica no disco 2. Na faixa seguinte, a paridade fica no disco 1. Na faixa seguinte, a paridade fica no disco 0. Você faz uma funçãozinha fácil com um mod lá, com um resto, para dizer em qual disco fica a paridade daquela faixa. Né? É bem simples na prática. Né? Qual é a vantagem disso? Resolvi o small write problem. É o mesmo RAID 4, exatamente igual, mesma paridade e tudo mais. Só que agora eu acabei com o small write porque as paridades estão espalhadas igualmente entre todos os discos. Então não vai ter um único disco que vai ter mais escritas que o outro. Né? Todos os discos vão ter bastante escritas. Né? Isso vai facilitar. A não sei que tem algumas faixas que sejam muito mais usadas que outras, mas aí já é demais, né, gente? Certo? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Na próxima aula falaremos de Solid State Drive. Então, até lá. SSD, gente.